Estamos aí às voltas com a eleição e hoje a comunicação por meio das mídias sociais, ela ganha um espaço ainda maior. E na disputa eleitoral, a eficácia das redes, apesar de ainda não ser mensurada, pode ser determinante. E na hora do voto, assim, a gente pergunta qual o impacto das redes sociais nas eleições. E sobre isso é que vamos falar com a professora de jornalismo político, Adélia Fernandes, que é uma honra recebê-la aqui conosco. A honra é toda minha, Serginho. Obrigado, viu, Adélia? Obrigada Adélia é professora, é a linda professora do nosso querido Taylor, né? Um bom aluno, né, Adélia? Excelente. Hã? Excelente, excelente. Ele está precisando de nota? Não, Como é que é o não. negócio? Já passou, Taylor. Que legal. Adélia, esse é um assunto aí que hoje, assim, está em voga, né? As redes sociais, muito acessadas. E aí eu pergunto para a senhora, como que a política, ela aparece na internet? Eu acho que essa pergunta é boa porque a gente começa definindo as coisas, assim. Nem tudo que aparece na política, nem tudo que está na internet são redes sociais. Então, os partidos políticos têm seus sites, os candidatos têm suas plataformas de internet, divulgam seus programas, sua agenda, enfim. Os candidatos e os partidos têm seu site organizado, profissional. Os jornalistas políticos têm seus blogs, apresentam seus twitters. Além disso, você tem um jornalismo que é apresentado oficialmente na internet. Então, sei lá, um jornal que é vendido nas bancas de jornais, mas também ele é digital. Enfim, você tem várias maneiras da política aparecer na internet. E uma maneira que está sendo muito comentada, que é o objeto desse programa seu, Serginho, são as redes sociais. Que as redes sociais, elas não são domínio político, os políticos não têm controle, nem os jornalistas. São as pessoas comuns, os eleitores e participantes das redes sociais, o Twitter principalmente e o Facebook, que postam assuntos políticos. E alguns candidatos têm Facebook e têm Twitter. Por exemplo, os principais candidatos agora à presidência da República, os três, têm Facebook. Tanto a Marina, quanto a Dilma, quanto o Aécio, eles têm Facebook. Então, eles também usam as redes sociais. E é uma região, eu posso dizer assim, de muito critério. Há possibilidades, assim, a senhora vê num lado assim, ruim dessa história, de militantes partidários colocarem mentiras, veicularem mentiras ali sobre o outro candidato, adversário? Isso. Infelizmente, as redes sociais, elas não são o lugar da política, infelizmente. Quando você trata da política nas redes sociais, o que a gente tem observado é uma baixaria. Tanto por parte dos militantes de todos os partidos, quanto da parte do eleitor comum. Então, digamos que eu apoio um candidato, eu coloco lá, hoje o candidato fulano vai estar na minha cidade. Venha, tantas horas. As pessoas aproveitam aquele espaço para fazer comentários horríveis. Assim, que você não pode nem reproduzir, de tão baixaria que é, de baixo calão mesmo. Então, as redes sociais, elas não se configuraram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Facebook não é o lugar da política. As pessoas têm pouca tolerância para a política nas redes sociais. Então, aproveitam aquele espaço, um pseudo-anonimato, para falar coisas que ela não falaria pessoalmente, nem para o candidato e nem para aquela pessoa que postou. Além disso, o que a gente tem observado aqui nas redes sociais, as pessoas só confirmam em quem ela vai votar. Olha, gente, eu estou apoiando tal candidato, aí fica colocando coisa a favor daquele candidato. Mas ela não muda de opinião, ela não debate. Então, eu vou postar um assunto e quero um debate. Vamos lá, vamos debater um assunto, sei lá, transporte público. Não, todo mundo sai fora, ninguém quer debater. As pessoas querem mesmo nas redes sociais xingar, fazer mentira, como você falou, e todos os candidatos estão sabendo disso. É uma questão muito mais comportamental do que ideológica, se a gente for pensar nesse contexto. Eu acho que sim, e os candidatos estão bastante vacinados, tirando o Aécio, que entrou na justiça, foi uma bobagem dele entrar na justiça contra Twitter, contra blogueiro, uma bobagem. Porque todos os candidatos têm sido muito ofendidos nas redes sociais. Duramente ofendidos, inclusive na sua honra, que é uma coisa que a gente poderia pensar, mas por quê, né? Mas como você disse bem, é mais um comportamento do twitteiro ou de quem tem uma página no Facebook fazer isso. Fazer postagens racistas, fazer postagens ofensivas, é mais do comportamento. Então, infelizmente,
nós ainda não temos nas redes sociais um ambiente tranquilo político. É um ambiente muito quente, muito fofoqueiro, muito perverso, e o candidato tem que se afastar um pouco. Ele vai lá, põe alguma coisa dele, mas não leia os comentários, sabe? Porque se for destrinchar ali, certamente vai ter muita ofensa, ele vai se ocupar daquilo, a sua equipe vai ficar se ocupando daquilo, né? Uhum. Agora, Adélia, qual é o papel, então, da internet nas eleições? Assim, para a gente esmiuçar isso para o nosso telespectador. Então, eu acho que a internet é importantíssima porque as pessoas buscam na internet informações, não nas redes sociais. Uhum. Então, eu busco num jornal sério, eu vou lá no site de um jornal sério, um portal de notícias, eu vou lá e vejo notícias, leio notícias. Eu acompanho um comentarista político que eu confio, acompanho tudo que ele escreve. De credibilidade. De credibilidade. Né? Então, as pessoas estão aprendendo que na internet você tem alguns lugares que são realmente de credibilidade. Que você vai ter opinião, pode até ser contra o seu candidato, mas é uma opinião consistente, uma opinião bem elaborada, de alto nível. Eu acompanho aquele jornalista ou aquele crítico político. Então, as pessoas estão usando a internet para acompanhar principalmente o noticiário e esses preferidos, digamos assim, que são os críticos políticos. Entendi. Agora, na internet, nós sabemos que do outro lado ali tem aquela pessoa que fica por conta o tempo todo de criar essas situações. E há dias passados, né, quando a senhora fala sobre a baixaria, dias passados uma montagem jocosa a respeito de um dos candidatos, o pastor Everaldo, numa entrevista. Aquilo ali, os candidatos, como a senhora disse, eles têm que ignorar. Porque é um ambiente da baixaria, as redes sociais, e é interessante você falar isso, Serginho. O candidato não precisa se preocupar, porque quem está vendo sabe que é uma montagem. É isso que é interessante, é porque a gente acha que, ai, que horror, aconteceu isso, meu candidato foi xingado, colocaram numa má situação o meu candidato, que eu gosto tanto, ou que eu estou trabalhando para ele, ou que eu apoio. Não se preocupe, porque as pessoas que estão acessando as redes sociais sabem, já estão tão acostumadas a ver montagem, colocar a pessoa numa situação ridícula, já estão tão acostumadas que elas sabem que não é o Facebook não é um lugar onde você vai encontrar vídeos verdadeiros. Entendi. Se você quiser encontrar uma coisa verdadeira, você tem que ir na página do candidato ou no jornalismo oficial. Porque ali não. Ali as pessoas fazem bagunça, fazem montagens, como você falou, inclusive de falas que a pessoa não disse. Então pega uma palavra, junta com a outra e fica às vezes engraçado, faz piada. Mas todo mundo sabe. Se não há nossa, agora eu vou perder votos porque... Não. As pessoas já sabem que ali é um ambiente da bagunça e da brincadeira. A terra de ninguém, infelizmente. Mas aqui, Adélia, e nessa condição, uma pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte, nessa condição de militantes, ou pelo menos simpatizantes de algum determinado candidato, de algum determinado partido, que basicamente oprime ali as pessoas, gerando até briga entre colegas ali. Esse comportamento, como que ele diz respeito ao candidato e às suas propostas? O que interfere nisso? Pode ser uma faca de dois gumes? Eu acho que sim. Se você tem um cabo eleitoral fortíssimo, uma pessoa que tem influência e começa a usar as redes sociais de forma agressiva, ele está perdendo voto para o candidato dele. É o famoso tiro no pé, né? Tiro no pé. Então, a dose de agressividade tem que ser, especialmente nas redes sociais, porque você perde amigos, né? Você começa a postar só sobre o seu candidato, não sei o quê, as pessoas vão se afastando de você. Mesmo que gostem de você posta tanto sobre o seu candidato que eu deixo de ser, só vou voltar a seguir o Serginho depois das eleições, porque ele está impossível. Ele só fala do candidato dele. Então, muita gente, ao invés de fazer a cabeça do outro, ajudar o candidato, está prejudicando. Porque rede social não é lugar de pedir voto. Entendi. O lugar de pedir voto é na conversa pessoal, porque você pode argumentar, contra-argumentar, você tem um tempo. E as pessoas definem voto assistindo o programa eleitoral gratuito. As pesquisas mostram isso. Será que há uma tendência, Adélia, de algum dia, pelo menos em termos de futuro, aí, as redes sociais, a internet,
sobrepor ao horário político? Porque o horário político é sempre muito contestado, né? Mas o horário político, ele, por enquanto no Brasil, 50% das pessoas define, quase 50% das pessoas, parece que 47%, define voto no programa eleitoral gratuito. E a senhora disse que a internet não é um lugar para se pedir o voto. Não, internet não, nas redes sociais. Mas então, por exemplo, esses candidatos, como a senhora disse, os 3 principais, né, já estão ali com seu Facebook, seu Twitter e tudo. Como que essa assessoria, a sua assessoria de imprensa, normalmente não são eles e até nem tem tempo para isso, a verdade é essa. Como que eles conseguem, então, gerar no eleitor essa sensação de segurança nesse lugar tão bagunçado? Sem credibilidade. Sem credibilidade. É um ambiente sem credibilidade. O que as assessorias têm feito é usar o Facebook para repetir as notícias. Então, vou te dar um exemplo. Marina veio a Belo Horizonte essa semana, fez uma caminhada, encontrou com seus principais apoiadores. O que apareceu no Facebook? A foto da Marina com os apoiadores, as frases que ela falou, as frases que os apoiadores falaram. Então, repete o acontecimento, usa o Facebook para disseminar as notícias sobre o candidato. Apenas isso. Apenas isso. Então, nós caminhamos para a reta final aí da nossa entrevista e eu queria perguntar para a senhora também, até que ponto as redes sociais influenciam os nossos eleitores aí quanto ao voto? Até que ponto ela é importante? Porque aí tem uma turma jovem, é uma questão aí bem perfilática, né? Tem o pessoal jovem, essa popularização do smartphone, então o pessoal está antenado. Mas na hora de definir voto, não. O percentual pequeno? As pesquisas mostram que a definição de voto se dá com noticiário, com programa eleitoral gratuito, especialmente da televisão, e depois, em segundo lugar, o rádio, e conversas pessoais. É um amigo que faz você mudar de voto. É o boca a boca, o famoso boca a boca. Então, o cabo eleitoral e as conversas que a gente tem, nossa, estou tão decepcionado, não estou gostando desse governo, as pessoas conversam e te convencem. Então, o programa eleitoral gratuito, os noticiários e a conversa boca a boca. As redes sociais ainda têm um lugar de antipatia assim, na área da política. Até porque, né, só para uma pergunta que me vem aqui agora, porque a TV ela é muito bem regulada, né, sobre essa questão. Estamos aqui numa rede de TV, eu não posso expressar porque isso pode nos trazer problema. No período eleitoral, o Tribunal Eleitoral fica exatamente monitorando e os partidos adversários também monitoram. Então você tem muito processo, você tem que voltar atrás, dá tempo para o outro se retratar ou se apresentar, enfim. Como é um espaço regulamentado, ele é mais credível, digamos assim, ele é mais sossegado. Né? E a internet agora, ela passando por esse período, né, do marco regulatório da internet e tudo, então ainda há de se maturar essa ideia. Talvez né? daqui a umas 2 ou 3 eleições. Eu imagino 12 anos para a gente começar, as redes sociais começarem a ser um lugar mais sossego, assim, de calma para você debater, porque não é o lugar do debate, é o lugar da briga. Uma credibilidade maior, né? Isso, é só lugar de briga. É isso aí. Adélia, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Ficamos felizes e honrados com a sua presença, deixando claro o convite para voltar outras vezes aí, porque vamos precisar. Estamos aí reta final de campanha, precisamos despertar, né, o eleitorado por tudo aquilo, para ter o voto consciente, né, exercer o seu direito de cidadania da melhor forma. Muito obrigada. Obrigado, senhora.